Deus. Aleluia, Jesus. Seja louvado, Senhor, o santo nome. Saúde a igreja com a paz de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Muito alegre de estar aqui. Graças a Deus, é muito maravilhoso estar com os irmãos. Estar comigo hoje como já mencionou, o pastor Luciano, o pastor da igreja missionária do bairro Quinta São José. Amém, queridos? Amém. Alguns aqui eu lembro, outros não, mas estou feliz por estar aqui com os irmãos. Amém? Está comigo aqui o Domingos, né, sua esposa Sandra. Fiquem de pé aí, varões, irmãos. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. São duas pessoas abençoadíssimas que Deus colocou em minha vida, né? E a gente sempre conta com eles. E eles são bem prestativos ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Às vezes algumas pessoas falam assim: eu sirvo ao Senhor, mas não serve ao irmão. Há uma contradição, né? Quem serve a Deus serve a seu irmão. Quem serve a seu irmão está servindo a Deus. Isso é fato. Tem que haver essa congruência, né? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele é prático, pragmático. E nós devemos, então, obedecer, e é Deus que faz todas as coisas. Queridos, estou feliz mesmo. Eu passo Charles. Amém. Agradeço por essa oportunidade. E a primeira igreja que eu estou vindo depois da saída lá, viu? Graças a Deus. Amém. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Aleluia, Senhor. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 13, para a nossa meditação aqui nessa noite. Estou posto a palavra em meu coração para estar compartilhando a igreja do Senhor. Todos encontraram? Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos assim ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 13, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém, Senhor. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderei-as depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Amém, queridos? Vamos então orar, pedindo ao Espírito Santo que venha falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Pai, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos deu aqui nesta noite. Muito obrigado mesmo, Pai, pelo operar e trabalhar do teu Espírito Santo.
Abençoa a tua igreja de uma forma poderosa e tremenda, por meio da graça e do poder do teu Espírito Santo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Esse texto na qual lemos já está aqui perto do momento final, da qual Jesus estava indo cumprir toda a vontade do Pai, porque ele foi chamado para ali na cruz do Calvário dar a sua vida, né, pelos seus, pelas quais ele escolheu para que estivesse diante dele. Então Jesus, ele já estava indo para o seu momento final aqui, cumprir toda a obra do Pai, né, os 3 últimos anos de Jesus foi de inteira dedicação à obra do Senhor. E aqui nesse texto que lemos vai nos ensinar algo maravilhoso sobre a humildade e serviço. Humildade e serviço. Nós entendemos e sabemos o quanto Jesus é o nosso exemplo, na qual devemos ser humildes e também servir aos irmãos. Amém. Nós devemos servir, e servir de coração, como servindo ao Pai. Devemos servir com toda a força. Então, aqui lemos esse texto no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Eu vejo aqui esses primeiros versículos, o amor como força perseverante. Nós vamos perseverar por causa do amor, porque o amor do Pai está em nós. Amém. Nós nascemos de novo. Nós vamos conseguir até o final, porque o amor é força perseverante. Nós temos esse amor vindo da parte de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Graças a Deus. Romanos 8, versículo 39. Nada vai nos separar, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Então o amor é a fonte perseverante e vai nos levar até o final. Mateus 24, versículo 12 está escrito que por se aumentar a iniquidade, o mundo de mundo se esfriará, mas nós vamos perseverar até o fim. Em nome Porque de a Bíblia Jesus. diz que aquele que perseverar até o fim serão salvos. E nós vamos perseverar porque o amor de Deus está em nós. Amém. E nada nos separa do amor de Deus, nem morte, nem vida, né? Enquanto alguns até pensam que a marca da besta, né, vai separar de Deus, nada vai nos separar. Amém, Senhor. Nós não temos que preocupar com a marca da besta. Nós temos que dar testemunho do Evangelho, porque a igreja está cuidada, guardada pelo poder do nome santo e bendito de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos guardados por Deus, então o amor é essa força perseverante. E nós devemos olhar para Jesus. E ele disse: olha, Pai, eu os amei até o fim. Amar até o fim. É amar mesmo. Porque o amor vai nos conservar de pé, irmãos. Glória. E ele disse: eu os amei até o fim. Nós vemos que no momento finais, ali na qual Jesus estava na cruz, e ali o propósito do diabo também era fazer Jesus pecar. E Deus queria um cordeiro sem mácula, imaculado, sem pecado. E a Bíblia fala em Filipenses que ele não pecou, ele se humilhou à morte de cruz. Ele satisfez Deus naquilo que Deus queria ser satisfeito. Ele pagou o preço, ele foi sem pecado e ele nos amou até o fim. E quando zombavam de Jesus, Jesus disse: Pai, perdoe porque não sabem o que estão fazendo. O que é isso, irmão? É o amor. É o amor atuando na vida de Cristo. E esse amor também está na vida da igreja. Esse amor está no seu coração. Mesmo em fraqueza, nós amamos, irmãos. Nós amamos, porque o amor do Pai está em nós. E nós também amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós provamos desse amor. E o amor, como força perseverante, vai nos manter de pé até a vida do nosso Senhor. Vai nos manter de pé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. É o amor que nos coloca de pé. A Bíblia fala para nós olharmos para Jesus, que é autor e consumador da fé. É Ele que nos dá tudo, irmão. Amém.
Nós temos tudo que precisamos para entrar no céu, porque o Senhor nos deu. Nós temos tudo que precisamos para entrar na glória. Nós temos tudo que precisamos para obedecer. Nós temos tudo que precisamos para nos mantermos diante de Deus. E o amor de Deus, Ele está em nós. E para observar é Cristo. Olha o sofrimento, Ele suporta as aflições, Ele suporta as calúnias, Ele suporta o sofrimento, porque o amor do Pai está no seu coração. E Ele nos ama e ama até o fim. E nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele despreza tudo que tinha contra ele, como se fosse para o parar ou fazer pecar, mas ele olha para o Pai. A Bíblia diz que agradou o Pai moê-lo. A Bíblia fala que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Como que ele suportou isso? Por causa do amor. Ô pastor, mas ele era Deus, ele não era, ele é Deus. Amém. Mas ele estava na condição de servo, e como servo ele dependia da ação de Deus. Ele reconhece que era servo, como alguns heréticos, nos primeiros séculos diziam. Ele tem hora que manifestava como Deus, manifestava-se como um homem. Não, ele era Deus homem perfeito. Amém. Ele era Deus homem perfeito. E Ele suporta e nos ensina o caminho. Então nós devemos olhar para Jesus, desprezarmos a afronta, porque tudo Ele suportou por amor. Em João 19:30 está escrito: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele foi até o final, irmão. Ele amou a todo tempo. E devemos amar em todo tempo, em todo momento, porque o amor do Pai está em nós. Amém, Senhor. Jesus despreza as afrontas por causa desse amor em seu coração. E tem hora que a gente quer, até desanima, mas o desânimo em si não é pecado, viu, queridos? O desânimo não. Pecado é como nós vamos reagir ao desânimo. Porque podemos passar desânimo por diversas situações. Agora, como que você vai reagir ao desânimo? Isso que é pecado. E Jesus nos dá caminhos para que possamos caminhar, para nós não desfalecermos quando o desânimo vier, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém, Senhor. Ninguém está livre de desanimar, não. Nosso corpo ainda não foi redimido. Mas temos um Deus no céu que olha para nós e nos dá força, e nos dá graça para continuar e dizer: caminha, porque se vocês já caminharam até aqui, continue, porque eu sou convosco. Continue caminhando, não pare, irmão. Amém. Tem hora que a luta é tão grande que você pensa em parar. Não tem como você parar, primeiramente, porque Deus já revelou um filho no seu coração. E quando você pensa em parar, Ele mandou uma coisinha gostosa lá no fundo da alma. E você fala: eu vou caminhar mais um pouquinho. Isso é a graça e o amor de Deus em nossos corações. Isso é a graça e o amor de Deus em nossa alma. Ele disse ao Pai: teletestai, Pai, está consumado. Toda a obra está consumada. Nós vamos vencer, irmão. Deus me escolheu, nós vamos até o final. Glória a Deus. Vamos olhar para frente, nós vamos até o final. Porque Deus nos dá graça. Romanos 15, versículo 1 está escrito: mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Como você vai conseguir fazer isso? Com amor. Amém, queridos? Amém. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, irmãos. Todos nós somos importantes na obra de Deus, na relação, na comunhão. Todos nós somos importantes. O corpo tem membros que são fortes e outros fracos, mas todos fazem parte do mesmo corpo, na qual o Senhor é o cabeça. Amém. E o fraco vai adentrar o céu porque faz parte do corpo. Foi Deus que morreu por ele. Aleluia. Glória a Deus. E o amor, Deus nos deu para que possamos também suportar a fraqueza do irmão, a dificuldade que o irmão tem. Tem irmão que, se você, até pelas experiências, por algumas coisas que ele passou, você vê ele forte, experiente com algumas situações, e você vê o irmão com algumas dificuldades, mas mesmo aquele que está com dificuldade, Deus vai vir o tempo dele também ser provado e crescer com experiência e conhecimento na graça de Deus, porque Deus é longânimo com todos. Às vezes um é provado de uma forma, outro de outra forma, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. Nós somos parte do mesmo corpo, como a irmã que diz: devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se
se alegram. Amém. Porque todos fazemos parte do mesmo corpo, no qual o Senhor é o cabeça. E quando Ele aparecer nas nuvens, o corpo dele vai subir e a cabeça vai juntar-se e estará perfeito diante de Deus, adorando como aqui o pastor colocou. Glória do seu nome. O amor é essa força perseverante. O amor do Pai está em nós, irmãos. Às vezes até achamos que não estamos amando, né? Não temos a perfeição do Pai, mas caminhamos para ela. Porque nós vamos chegar à perfeição. Você crê? A Bíblia diz que nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Nós estamos caminhando para a perfeição. E o que é perfeito habita em nós. Deus chamou homens imperfeitos para fazer parte de um plano perfeito. Na qual Jesus diz: Pai, está consumado. Irmão, Jesus não morreu para tornar a salvação possível, não. Ele morreu para salvar um povo eleito. E esse povo eleito vai caminhar até a vinda do Senhor. Eu, pastor, se eu morrer antes, irmão, você já cumpriu seu ministério se morrer antes. E a Bíblia diz que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Amém, queridos? Não tem essa não. Jesus é o melhor seguro de vida. É verdade, irmãos. Porque se você morrer em Cristo, é você que vai usufruir do seguro. Amém? É meio contraditório com as coisas de hoje, né? Mas você vai usufruir por quê? Deus, Ele disse em João 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não temos que viver crises existenciais, não. Porque Jesus vive em nós. Nós temos convicção de salvação, de filiação. Nós temos convicção. Oh, Senhor, será que sou filho do Senhor? É óbvio que sim. Se Ele fez você nascer de novo, passa a luta que for, você continua sendo filho. E não adianta querer dar um de filho pródigo, não, que depois você vai voltar e dizer: Senhor, na casa do meu pai tem tanta coisa gostosa, eu vou voltar para lá. Porque se Deus já revelou o filho no seu coração, não tem para onde você correr, porque Deus é maior do que o seu coração. Não tem como. É se debruçar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quem entrar no céu, não impeça a obra do Espírito Santo, não endureça o Espírito Santo, deixa ele trabalhar. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Finalizando essa questão aqui do amor. Deus é amor. Amém, irmão? Tem pessoas que dizem: eu estou cheio de Deus. Você está cheio de amor. Amém. Porque Deus é amor. Amém, amado? 1 Coríntios 13, versículo 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Amém. E isso está em você. Não é por causa de você, mas por causa daquele que te escolheu. Amém. E Ele te dá essa força e essas qualidades, porque vem dele. É Ele quem te sustenta, viu, irmão? É Deus quem sustenta você. Nós somos sustentados por Deus, Ele tem nos sustentado. Então, nesse primeiro versículo, nós vimos aqui Jesus falar do amor. Pai, eu os amei e amei até o fim. E nós vamos amar até o fim. Ah, pastor, mas o amor de muitos está esfriando, querido. Olha para Jesus. Vamos marchar até o final. João capítulo 15, versículo 10 está escrito: se guardarmos a sua palavra, permaneceremos no seu amor. O que faz com que a gente mantenha essa chama acesa e essa convicção é ler a palavra, meditar na palavra, crescer no conhecimento da graça e confiar nela, porque Deus nos chamou para uma vida de confiança. Nós temos a confiança em Deus. No próprio versículo 1, Jesus diz aqui, a Bíblia diz que ele confiava, ele ia voltar para o Pai. Ele ia voltar para o Pai. Olha que coisa interessante, Jesus tinha uma confiança que ele estava na condição de servo, mas ele voltaria à sua glória. Ele voltaria à sua glória, porque fiel é Deus para o conservar, fiel é Deus para o guardar. E a Bíblia diz que o mesmo Deus que foi com Cristo, Ele é com a gente. Nós nascemos de novo, nós somos filhos do Senhor.
É claro, o sacrifício vicário é só o de Cristo, mas nós somos agora cheios do Espírito Santo, temos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo, somos adotados como filhos de Deus, somos filhos do Senhor. Então, para que pensar diferente? Ou por que pensar diferente? Deus opera em nós, Ele atua em nós, Ele move em nós. Então Jesus tinha essa confiança de voltar para o Pai. E nós temos a confiança de que Deus está conosco. E se nós fecharmos os olhos aqui, abriremos lá. Nós temos essa convicção que eu não tinha antes de conhecer Jesus. Né? Às vezes eu dormia e ficava na cama, meu Deus, se eu morrer de noite, se eu morrer, dormir, ou coisa assim, né? Eu ficava com aquela preocupação. É claro, ninguém quer passar pela morte, né, irmão? Mas você sabe que Deus venceu a morte e que nós temos a vida eterna. E essa vida eterna já habita em nós. Ela já habita, ela não vai habitar, ela já habita. A Bíblia diz que lá em Coríntios capítulo 1, que não tinha subido ao coração do homem o que Deus preparou, mas Ele revelou por meio do Espírito. Nós temos essa consciência de que vamos para a glória do Senhor, esperando como salvos, mas quando o Senhor aparecer, seremos perfeitos como Ele é. Então vivemos a esperança com convicção e confiança de que Deus está conosco e que nós vamos adorar o Rei do Pai para todo sempre. Para todo sempre. Temos que ter essa confiança. Marcos 10, 14 está escrito assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebe o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Ele está falando das criancinhas, né? Que os discípulos estavam impedindo que fossem a Cristo. E Jesus: não os impeçais, deixa que venham a mim. Irmãos, se a gente vê nesse texto aqui, a confiança da qual devemos ter no Senhor. Aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós recebemos assim, com a confiança. E a Bíblia diz que Jesus toma a criança em seus braços. Imagine só, qualquer criança, quando está no colo, no braço do pai, ele esquece de tudo. Pode balançar quando você quiser. Pode fazer o que você quiser com ele no colo, mas está confiante. Essa é a confiança da igreja. Você está nos braços do Pai. Você está no colo de Deus. Essa confiança não é viver a vida toda na inocência de criança, não é isso não. Porque o próprio Paulo fala no livro de Efésios que nós não devemos ser como crianças, levar nem redor todo vento de doutrina. Não. Mas está dizendo que nós devemos ter essa confiança de que o Pai nos tomou e que nós somos filhos do Pai e que Ele vai cuidar de nós e que nós estamos em seus braços. Aleluia. Isaías 43, 2 está escrito: quando passar pelas águas não vai se afogar. Amém. Quando passar pelo mar não vai te submergir. E quando passar pela chama nada vai arder em você. Porque o Senhor está contigo. Jesus foi provado na fornalha da aflição, mas Deus foi com Cristo em todo o tempo. Deus estava com o Senhor em todo o tempo. Então Ele ama, permanece, confia, tem esperança. E a igreja deve olhar para Cristo dessa forma. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci, vocês também vão vencer. No mundo temos aflições em todos os tempos, em todos os momentos, mas temos um Deus que está conosco. Servir Jesus não é ausência de luta, não é. Mas saber que Ele está com você todos os dias. Porque Ele fala em Mateus 28, 19: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Glória a Deus. Virão lutas, problemas também, mas Deus está com você em todo o tempo. Então continue amando desde esse amor de Deus. Ele irradia seu coração a cada dia dê lugar às graças, esse amor do Senhor que Ele revelou no seu coração, porque nós vamos amar até o final. Tem dia que o crente está: essa eu estou amando, como que eu estou, fraqueza, essa eu estou, não está. O amor de Deus está aí no seu coração. A graça de Deus está no seu coração. Deus colocou essa graça na sua alma. E tem momentos que é assim mesmo. O nosso corpo não foi redimido. Tem dia que a gente está. Tem dia que você não está nem para você, sim ou não? Você está aquele dia mal, você não está querendo nem te ver no espelho.
Você não quer nem te ver, mas Deus está te vendo. Você não quer nem te ver, mas Deus está te vendo. E Ele te chamou, olha, a Bíblia diz que Deus colocou a riqueza do Evangelho em vaso de barro, para que toda a glória e excelência seja dada a Deus. Nós não temos nem somos nada, tudo que temos e somos é no Senhor. Amém. E Ele já nos tomou para Ele. Você é de Deus, irmão. Amém. Deus está na sua vida, passa a luta, passa a aflição, Deus continua sendo Deus de vocês. Aleluia. Deus é o nosso Deus, como está aqui testemunhando. Ainda uma aflição, um momento conturbado, mas olhando para o céu, sabendo que Deus estava cuidando. Irmão, se o Senhor não guardar a casa, não vigia sentinela. É inútil levantar de madrugada, é inútil correr atrás do bom. Se Deus não cuidar, não adianta. Tudo é Deus quem faz. A Bíblia fala que até o sono Ele dá aos seus amados, e até trabalho enquanto dormimos, porque Deus é Deus de provisão. Quando o irmão falava aqui na oração a respeito dos dízimos, tudo, sim, verdadeira prosperidade é aquela que é cuidada por Deus, e Deus tem cuidado do seu povo. Amém. Tem cuidado, sim, Deus cuida, irmão. Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu trabalhei na empresa durante 22 anos, né? Não, 22 não, 21 anos e 6 meses. E muito difícil para eu conseguir sair da empresa, né? Porque eles não queriam me mandar embora por nada. 3 anos tentando negociar com a empresa. E eles, nós não temos porquê de mandar embora. Não temos porquê de dispensar. E outro, até achar um motivo para dispensar, ele vai ter dor de cabeça. Porque a gente olha e não tem um motivo. Porque você não dá trabalho para a gente nem nada. Mas tudo tem jeito. E graças a Deus, eu estou trabalhando essa realidade. E dia 7 foi um dia que eu trabalhei na empresa. E agora, para a glória do Senhor, estou mais por conta da obra. Amém. Amém, amados? Amém. Eu sei que Deus vai cuidar, porque Ele tem cuidado até aqui, Ele vai continuar cuidando. Amém. E eu dou graças a Deus. Amém, amados? Amém. Porque Deus tem cuidado de mim até aqui. Glória Então eu a Deus. confio no cuidado do Senhor. Não foi uma atitude tomada e pensada, não, viu, irmãos? Muitos anos de oração. Sabe há quantos anos eu estou orando por isso? Há 20 anos. 20 anos orando. Então não foi nada da noite para o dia, não. E o crente até para assumir uma bênção é por luta, né? Agora Davi vai assumir Jerusalém, tem que expulsar os jebuseus, né? Então eu já tinha falado que ele ia entrar lá. Tudo é assim, irmãos. Não existe evangelho sem luta, não. Mas Deus é conosco todos os dias. Isso Glória a Deus. porque Deus tem abençoado. Continuando aqui o texto, irmãos, Jesus, Ele vai nos ensinar a respeito da humildade. Nós falamos aqui do amor, da confiança. Mas Ele nos ensina a humildade que nós devemos ter e o serviço que devemos prestar. Porque nós somos chamados para servir, queridos. Ô pastor, eu vou ter que sair da minha empresa hoje. Não é isso. Vamos servir o coração e na alma. A direção Deus vai dar a cada um. Cada um de nós temos uma porção da parte de Deus. O que está na vida de um, muitas vezes não está na vida do outro, naquela porção. Porque Deus dá a cada um uma porção diferente. Amém, amados? Nós temos que entender. A chamada, a minha é uma, a de um é outra, de outra é outra. Senão eu vou querer viver a experiência do outro e a experiência sua só cabe em você. Amém, irmãos? Amém. Porque tem pessoas que às vezes se frustram, né? Não, Deus tem uma porção para cada um em sua presença e na chamada do Senhor. Ele tem uma porção para cada um. Continuando aqui no versículo 5. Versículo 4. Levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha e cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão e disse-lhe: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas vai compreender depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais já está limpo. Irmãos, agora eu estou usando óculos, né? Estou com algumas dificuldadezinhas para enxergar aqui. Mas veja bem uma coisa, eu me lembro, né, quando eu estava na célula mundial, lá no Deus é Amor, e Davi mirando, orando, e muitos parariam levantando, muitos mesmo.
Esse dia foram 22, eu contei as cadeiras, né? Foram 22. E tal, muitos milagres. E ele usando óculos. Uai, que Deus é esse? É o Deus que te usa com as suas limitações para mostrar que Ele é quem faz tudo. Amém. Deus nos deixa com limitações, é para cuidar de nós. Amém, querido? Ele conhece o coração do ser humano. Amém? Amém. E Jesus, o que Ele faz agora? Nesse momento Ele pega então uma vasilha com água, a toalha, e começa então a lavar os pés dos discípulos. Agora imagine esses discípulos, os 12, olhando para Jesus numa cena dessa, onde era somente escravos que lavavam os pés dos seus senhores ou das pessoas. Agora eles olham para o mestre dos mestres, para o Senhor, e o Senhor começa então a lavar os pés de cada um deles. Começou a lavar e enxugar os pés. E quando chega a vez de Pedro era meio estabanado, sabe, irmão? Mas Jesus amava Pedro. E ele, Senhor, não pode lavar meus pés, que é isso? Não, falou, Pedro, você não entende agora, mas depois você vai entender. Aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Aí Pedro, não, peraí, então já lava logo as mãos, a cabeça, me dá até um banho, Jesus. Pedro era meio assim, né, pavoroso. Mas Jesus amava Pedro. Tem irmãos que é assim, tem que ter paciência. Sim ou não, irmãos? Sim. Tem que ter paciência. Você não tem paciência com o irmão? Tem uns que tem, irmão. É Deus chamou ele desse jeito. Tem irmão que é no 220. Tem outro que é no 10. Tem outro que você está falando, ele já está lá voltando, você nem terminou de falar. Tem outro que você está falando aqui uma semana, ele está o quê? Irmão, aí você tem que ter paciência, irmão. Jesus chamou os discípulos todos diferentes no temperamento, no comportamento, mas ele amou a todos da mesma forma. Então nós temos que ser longamos, ter paciência uns para com os outros, como aqui mencionei a respeito do amor. Então Pedro, Jesus aqui está dando uma instrução para os discípulos também. Pedro disse, Senhor, pode lavar todo o corpo então. Aí Jesus diz, olha, vós já está limpo pela palavra. Amém. Agora todo dia, ou seja, né, compreendendo, todo dia lavar os pés. Porque eu já limpei vocês com a palavra. Vocês já conhecem a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos é pregada. Jesus, tudo que ele fazia, trazia ensinamento. Até o silêncio de Jesus deixava as pessoas assim meio que preocupadas. O que ele está querendo passar com isso? Porque Jesus é a palavra da vida. Todo o movimento dele tinha um ensinamento pedagógico. Jesus não instruía. Os discípulos passaram 3 anos ali aos pés da própria palavra, aprendendo a palavra, vivendo a palavra, instruídos pela palavra. O próprio João vai dizer, cheguei a tocar na palavra da vida. Que coisa maravilhosa, irmão. Então Jesus está aqui orientando, instruindo os discípulos como servir. Marcos 10, 45 está escrito, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate do mundo. E Jesus prova o seu amor para conosco em Romanos, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova o seu amor. E aqui nesse momento ele começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive até o de Judas, que ia traí-lo, ele lava os pés também. Ele prova, sabe o que é que na situação de Judas? O amor ao inimigo, irmão. Nós temos que amar até o nosso inimigo, orar por ele, para que ele venha se converter e adorar esse Senhor na qual nós adoramos. Aleluia. É ruim, é difícil, é luta quando você ora por aquela pessoa que está te perseguindo, está no seu calcanhar, está no seu encalço, está no serviço, marretando, te perseguindo, falando coisas, e você tem que orar por ele e amar. É difícil, mas é o caminho, não tem volta. Esse é o caminho do Evangelho. Não tem volta, pastor, sim, tem que orar pelo seu inimigo, tem que interceder por ele. Jesus ensina, ele poderia lavar o de todo mundo e ao chegar aos pés de Judas ele pular. Tem irmão que é meio assim, né? Fica meio triste com o irmão está sentado aqui, ele está volta lá atrás, volta da igreja,
roda a igreja aí senta lá. Jesus não pula não, ele faz e mostra que ele é diferente, o crente é diferente. Aleluia. Tem que perdoar, irmão. Devemos orar pelos nossos inimigos, sim, Jesus ensina. E ele está ensinando aqui o servir, é um serviço de escravo, Jesus fazendo. Jesus aqui ensinando. Jesus aqui orientando. Mostrando a forma que devemos agir para com o outro. Confiando em Deus. Jesus não precisava de algo se afirmar. Não, eu sou Cristo, então eu não vou lavar os pés de ninguém. No versículo 12 ele vai dizer: vocês falam que eu sou mestre, eu sou mesmo. Porque servir não tira a sua dignidade, irmão. De forma alguma. Quanto mais você serve, mais você exalta o Senhor. Amém. A filosofia do reino é outra. Os primeiros serão derradeiros, mas os derradeiros serão primeiros. Jesus ele dá exemplo. E desse exemplo, olha, assim também devemos fazer, servir um ao outro. Servir um ao outro. Ajudar um ao outro. E os discípulos, observando toda aquela cena, Jesus continua fazendo com toda maestria, com todo o desejo e com todo o coração. Irmãos, Jesus poderia que, sou Senhor, eu não vou fazer isso. Faça, irmão. Deus é com você, se humilhe. Amém? O crente deve viver uma vida se humilhando diante de Deus, obedecendo o seu Evangelho. E o Evangelho de Cristo, ele nos destrona. Nos destrona. Porque, irmãos, a gente olha para o Senhor, o mestre dos mestres, o Senhor nos fez, fez o ser humano, e servindo a criatura. Irmão, a gente ficar sem graça. Dá para ficar sem graça. Ele serviu a criatura. Jesus tinha humildade de coração e ele diz: eu sou humilde de coração e em mim encontrarei descanso para vossas almas. Jesus, no momento de angústia, ele poderia, quando orava lá no Getsemane, ele poderia dizer assim: não vou nem falar que eu sou angustiado, não. Ele depois vai chamar os discípulos dizendo: olha, vocês poderiam orar comigo um pouco. Jesus não temeu compartilhar da oração, porque Jesus não precisava se esconder, ele não precisava mostrar um ar de superioridade, ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é, crente. Irmão, você serve o Senhor. Amém, Senhor. Você serve a Deus. Nós não precisamos que o homem fique nos aprovando, não. Nós temos que ser aprovados por Deus. Amém, Senhor. É Deus quem nos aprova. Aleluia. Que me chamaram de doido, sabe, pastor? Já você é maluco. Uma época dessa, e você ficar desempregado. Estou empregado, irmão. Glória a Jesus. Melhor decidir os irmãos que lavar os pés. Amém, queridos? Amém. Deus não vai desamparar, não. Se apertar, a gente dá um jeito. Deus dá jeito em tudo. Amém, irmão? Amém. O impossível Deus fez, quer fazer de mim um servo dele. Ele fazer eu nascer de novo. Amém, Senhor. Ele fez, que era o impossível. A Bíblia fala em Mateus, Lucas 1,37: o que era impossível ao homem é possível a Deus. Ele nos salva por meio de Cristo. Isso que era impossível. Ou seja, a igreja tem tudo. Paulo diz: no momento de sua morte, é como não tendo nada, mas possuindo tudo. Agora me resta a coroa da justiça. Que o justo juiz me dará naquele dia, que é isso? Confiança e cuidado de Deus. Porque mesmo na aflição e provação, ele sabia em quem ele tinha crido. E eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Você sabe em quem Senhor. você tem crido. E Jesus então fala assim com Pedro: vós já estáis limpo pela palavra. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que nós nascemos da nova semente. Vai concluir isso no 9. Que semente é essa? O Senhor, a palavra, o novo nascimento. Nós nascemos de novo. E eu disse que eu nasci de novo, eu já não vivo na prática do pecado. Porque ele nasceu de novo. Ele nasceu de Deus. Nós já nascemos de novo, nós não temos prazer no pecado. Por que nós pecamos, pastor? Porque Deus ainda está nos passando por um processo. Nosso corpo ainda não foi redimido, vai ser só na glória, no momento da manifestação do Senhor.
Ele prova nossos corações, a nossa fé também, mas Ele cuida. E nós já nascemos de novo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos justificados pela fé. Nós temos paz com Deus, nós já fomos justificados diante do Senhor. Nós já não temos mais prazer de estar vivendo no pecado. Agora todos os dias devemos chegar diante de Deus antes de dormir, com os pés sujos, e dizer: Pai, pequei hoje, me dá graça, me ajuda, porque eu quero me servir de todo o meu coração. Aleluia. O que nos resta agora é lavar os pés todos os dias, irmãos, porque nós já estamos limpos pela palavra. Deus já limpou você, santo. Deus já limpou você, santa. Agora todo dia dizer: Pai, limpa meus pés, lava meus pés, porque meu corpo está limpo pela tua graça. Aleluia. Efésios 1, versículo 13 e 14 diz que nós já estamos selados para o dia da redenção. Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus. O que é que nós temos que fazer? Obedecer a palavra, lavar os pés todos os dias e perseverar, porque Jesus nos chamou e Ele vai completar toda a boa obra. Ele vai completar, irmão, toda a boa obra. A obra que Ele começou, Ele vai terminar ela. A obra do Espírito Santo em nós, ela é uma obra ininterrupta. Deus não para, de uma forma ou outra Ele está agindo. E tem hora que nós não entendemos o agir de Deus, como foi Pedro aqui. Você não sabe agora, mas depois você vai saber. E hoje nós temos muito mais que isso. Nós temos uma revelação da graça de Deus. O Espírito Santo vai nos iluminando. Nós vamos, à medida que vamos caminhando de glória em glória, somos transformados. E o conhecimento da palavra vai nos situando diante de Deus e nos direcionando também. No versículo 17 tem uma coisa aqui interessante, nós vamos encerrar. Porque Jesus diz, né? Vocês dizem que eu sou mestre. Sou mestre e não fiz isso. Lavei o pé de todos vocês. Sou mestre mesmo, mas eu dei exemplo para vocês, para que vocês também possam fazer o mesmo. No versículo 17 tem algo muito interessante, quando ele diz: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Bem-aventurados sois, se as praticais. Irmãos, o Evangelho, ele é prático, pragmático. E quem nos dá a graça para viver é o próprio Espírito Santo. Antes nós não conseguimos adorar a Deus. Antes nós não conseguimos servir ao Senhor, porque a nossa inclinação é totalmente terrena. Agora nós temos a ação do Espírito em nós. O Espírito age em nós. O Espírito mostra sobre nossas vidas. O Espírito nos ilumina diante de Deus. O Espírito de Deus, ele está em nós. Ele opera em nossa vida. Ele nos dá essa condição de adorar a Deus. E Jesus vai dizer: praticar então. Eu dei exemplo agora, pratico. E nós devemos praticar a humildade e o serviço aos irmãos. Amém, queridos? Amém. Devemos servir um ao outro de coração, porque Deus nos dá essa graça para isso. Tiago vai dizer que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Nós devemos praticar. Jesus fala também que aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, é óbvio que ali está no texto do Sermão do Monte, mas o princípio é o mesmo, é ouvir e praticar. Amém, queridos? Amém. O princípio é o mesmo, é ouvir e praticar. Ele quer que nós temos ouvido a sua palavra e passamos a praticar, porque o Espírito Santo vai nos condicionando para isso. Amém. Irmão, nós não conseguimos servir a Deus, mas você consegue servir a Deus, querido. Nós não conseguimos adorar a Deus, a gente consegue adorar a Deus. Aleluia. Nós não conseguimos ter esse prazer de estar na casa, nós estamos, porque o Espírito Santo é que nos traz. O Espírito Santo é que nos direciona, quando dá aquele desejo assim de orar, de jejuar, ler Bíblia, cantar um louvor, como diz aqui o pastor Chá, tudo isso é a ação do Espírito. Dizendo: faz, eu estou agindo aí no coração de vocês, na vida de vocês, façam isso. Então Deus quer de nós essa humildade e serviço. Porque Ele nos deu o exemplo para isso. A Bíblia diz que há um tempo para tudo, há tempo de calar e há tempo de falar. Houve um momento que Jesus teve que calar, mas Ele sabia em que Ele tinha crido. Há um momento para tudo, mas nós devemos confiar e esperar no Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito algo muito maravilhoso a respeito de Jesus. Está escrito assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo.
que sendo Deus não usurpou ser igual, mas antes se humilhou, tomando a condição de servo, e na condição de servo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Portanto, Deus exalta de sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Ele fala algo interessantíssimo no versículo 5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve. Sendo Deus, não usa você igual, ele se humilha. Ele se humilha, irmão, sabe o que é? Você tendo todo o poder e não querer usar porque você quer fazer a vontade do Pai. É aquela pessoa que fala assim, quando for gerente dessa empresa, fulano, vai ver. É mais ou menos assim, irmão. Quando eu for chefe, quando eu for patrão. E Jesus era tudo isso e fez pelo contrário. Serviu. Então, haja em vós o mesmo sentimento. Que sendo Deus, ele não usurpa ser igual a Deus. E nele habitava toda a plenitude da divindade. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Aprove a Deus que nele residisse corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era Deus. Ah não, ele esvaziou, pastor. Ele era servo mesmo. Ele era servo porque ele se condicionou a isso, para garantir para nós a salvação. Ele se humilha. Pedro, quando ele saca a mão da espada para ir contra o soldado e corta a sua orelha, porque eu penso que ele quis fazer mesmo acertar o camarada e errou. Mas é Pedro, você não quer que é Pedro? Peraí, senhor, que agora eu vou dar o dedo. E ele erra, né? Porque se ele acerta, a confusão ia estar feita. E Jesus tinha que ir para a cruz. Ia atrapalhar os planos de Deus. Ia atrapalhar os planos do Senhor. Aí Jesus disse, Pedro, eu não podia reclamar ao Pai aqui, legiões de anjos aqui me livrar disso. Não, eu vou para a cruz, eu vou para lá. Eu vim para isso, para obedecer. Eu vim para servir. Eu vim para cumprir toda a vontade do Pai. A Bíblia fala no livro de Isaías 53:11, a Bíblia diz que o Senhor ficaria satisfeito com o fruto do seu trabalho. Ele padece como um servo sofredor, mas Deus o exalta. Ele dá o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus. Glória a Deus, muito obrigado por essa obra maravilhosa. Eu me alegro, irmão, estou lendo essa frase. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Toda língua vai confessar. Houve um processo, humilhação, exaltação. E está acima de todo nome que se nomeia. Pode nomear, pode falar, pode dar nome a qualquer enfermidade ou situação. Jesus está acima. O nome está acima de todo nome que se nomeia. Pode nomear autoridade, ministro, pode ser quem for. Nenhum nome está acima do nome de Jesus, não, irmão. Não existe. E você é guardado por esse nome. Então fique tranquilo e obedeça uma palavra. Porque Deus é por cada um de vocês. Amém. Seja humilde e sirva uns aos outros, para que Deus a cada dia seja conhecido na vida deles. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.